pequenas, vulgarmente chamadas de anões, por tempo atrações, de circo como aberrações. Humanidade prepotente, arrogante, transformam doentes em homens. Elefante, por diamante, pau Brasil, ouro e prata, escravizam, justificativa, não possuem alma. Por quanto tempo esconder através da palavra ganância? Indústria farmacêutica propaga falsa esperança, com discurso da cura, injeta o câncer na África, assim se lucra. Extermine o povo, esta terra farta, acabar com a miséria ou com os miseráveis. Resposta capitalista, ogivas nucleares, semelhante à África, eu vejo a Grécia e o sertão, olhados com asco pelo resto da população. No sul só são baiano, Paraíba, na novela fofoqueira, interpretada pela artista. No pior e sulista, compra terra, planta soja, paga visto, sofrimento a preço de escola. Nessas horas eu vejo Hitler presente, homossexual ferido com a lâmpada fluorescente. Ritmo e poesia, esse é o significado do rap. Em homenagem ao Dia Nacional do Rap, o nosso convidado é um dos seus representantes, Marcão Aborígene. Bem-vindo ao Refrão, Marcão. Olá, obrigado. Alegria estar aqui. Primeiro eu queria falar de conceitos. A diferença básica aí, rap, hip hop, dá para dar uma explicada para gente? Claro, claro. Primeiro, assim, uma leitura política até e sua origem, né? O rap, que é esse ritmo e poesia, é a música da cultura hip hop. O rap, ele nasce em uma leitura, nasce nos guetos jamaicanos, num contexto onde a Jamaica era uma colônia inglesa. Então, isso nos anos 60, quando a população negra se organizava em festas, no bairro, ocupando espaço, naquela época já fazendo um usufruto e lutando por direito à cidade, né? Então, na sequência, o rap é levado por um adolescente, essa forma de fazer música, de fazer festa, é levado por um adolescente para os Estados Unidos. Lá encontra toda a atmosfera política de luta por direitos civis, dos direitos da população negra. Enfim, e já nesses bairros nova-iorquinos, já nessa grande metrópole, nesse grande cartão postal para o mundo, que é Nova York, ele encontra outros elementos, danças urbanas, uma arte que parte para as paredes. Então, o hip hop é essa cultura maior, mais aberta, composta basicamente por 4 elementos, que é o DJ, aquele que toca, que produz, que risca, que anima a festa. O MC ou a MC, aquele ou aquela que canta, que anima o público. O grafite, que é a nossa arte plástica, nossa galeria de arte gratuita em muros, paredes. E as danças urbanas, né, que inicialmente parte do breaking, do lock ou do pop, mas hoje a gente tem uma diversidade de estilos de dança. Então o hip hop é esse grande guarda-chuva que agrega 4 elementos básicos e dentro deles a gente tem a música rap, que é a música do hip hop, entende? Então acho que a grande diferença é essa, apesar que internacionalmente se vincula o rap como hip hop, né? Então isso é muito presente em mídias norte-americanas, principalmente. Mas uma defesa, inclusive, política que a gente faz é que a gente faz uma música rap, mas a nossa cultura é hip hop. Então, é a defesa política disto, sabe? Entendi. E o rap, ele é o rock dos anos 80, porque ele está em evidência e ele realmente ele cativa jovens por todo o mundo. Uhum. Como se explica isso? Ainda é contestador? Ainda é, apesar que o interesse global, eu diria, e talvez até mais a estratégia global é de silenciar essa argumentação da música rap, essa argumentação da juventude periférica e negra. Como eu disse, o rap surge num contexto de colonização de uma nação para com a outra. Quando chega no Brasil, por exemplo, a gente está em ditadura militar. O primeiro rap gravado é de 1980, que contestava os partidos da ditadura, seja o MDB, seja a Arena, né? Então, por mais que, enquanto nação, enquanto juventude, a gente ascendeu economicamente, pensando no consumo, outras áreas, como educação, ética, não ascenderam da mesma forma. Isso na leitura do Marcão Aborígene, né? Então, talvez a gente tenha hoje um rap contestador, um rap contundente, ou que a gente fala hoje, chama hoje de rap combativo, não tão quisto, apesar de existir
em diversos estados do Brasil, em todos os estados brasileiros, aqui no DF, onde a gente conversa, existem vários artistas e coletivos que se organizam, muito mais do que palco, muito mais do que a gravação de um CD, mas que utilizam a música rap para ter unidade de internação, que ocupam uma área pública abandonada e hoje tem oficina de serigrafia, de teatro. Isso é rap também. É a voz da periferia. É a voz da periferia. Talvez, na verdade, eu digo até que mais do que a voz é o ouvido, sabe? Porque a gente compreende que o sujeito tem voz, que o sujeito é um sujeito de direitos. Então, a gente está ali não para ser porta-voz, mas para ouvi-los e apresentar e ampliar essas vozes, entende? Então, há N vertentes, há N forma de fazer rap, mas eu costumo dizer que a nossa música tem que ter responsabilidade. Eu posso fazer um rap hoje falando de balada, falando de festa, e não necessariamente incentivar o uso de um entorpecente, de uma droga. Eu posso fazer um rap, uma música falando de relacionamento de um homem com a mulher ou de um homem com um homem, sem ser sexista ou sem ser machista. Isso é uma grande questão que a gente debate hoje. Com a ascensão aí de formas de cantar rap, seja um rap pop, um love song ou um trap. Acho que a gente precisa olhar para trás, ter muito cuidado com esse presente, para que a gente possa semear um rap no futuro, sabe? Acho que a grande questão de todos os estilos, de todas as formas de fazer rap, é responsabilidade. Você é neto de um cordelista. Isso. E o cordel tem isso, tem rimas, tem ritmo, tem similaridade com o rap? Sim, meu avô, Pedro Dantas, na sua juventude, ele foi cordelista, chegou a fazer repente, mas por conta aí dos 8 filhos, não pôde seguir a profissão, né? O rap hoje que a gente faz, pensando na métrica poética, é uma quadra, né? Que é uma rima, entre aspas, mais simples. E aí quando a gente pega a literatura de cordel ou a poesia do repente ou da embolada, a gente tem outras métricas poéticas, uma septilha, uma cestilha, enfim, coisas importantes, interessantes para a gente estudar, seja como rapper, seja como ouvinte, como espectadora desse programa. Então, o meu avô foi uma grande influência, porque ele, analfabeto, aprendeu a ler sozinho. Eu lembro da minha infância, sentado no colo dele, ao lado dele, ouvindo os causos. E o rap é isso, sabe? Meu avô contava a história do campo. Hoje eu consigo contar a história da minha cidade, do Riacho Fundo 2, de Samambaia, periferia do DF. Então, nós somos de uma mesma família. Um conta o caos do campo, o outro conta o caos da cidade grande. Seja o sofrimento, as mãos calejadas de uma enxada, seja o busão lotado, a pasta debaixo do braço e o desemprego, sabe? A gente conta isso. E aí eu tive a alegria do meu primeiro CD estampar o meu avô. Assim, uma homenagem que eu fiz a ele, que trabalhou até os 80 anos na lavoura, morreu na lavoura. Então eu fiz essa homenagem a ele. A capa do meu primeiro disco tem meu avô, Pedro Dantas. E o seu contato com o rap foi... Como é que foi o seu contato com o rap? Essa resposta você só vai dar lá no próximo bloco do programa, porque agora a gente vai fazer um intervalo. Demorou. Primeira parada do refrão e a gente volta já. Primeiro dia de aula, alegria ao invés. Não conseguiu comprar a mochila do Ben 10. Comecei o quê? Passou no 10. Em outros canais, Ben 10 em 10 vezes sem juros. Não me suja, o cartão não usa mais. A propaganda e o desenho viram no SBT. Agora seguidos por outra sigla, SPC. Nós tá pra catar, nós tá pra catar, nós tá pra catar as numeradas onça. Nós tá pra catar, nós tá pra catar, e se pra constar com a 5 ponta. Nós tá pra catar, nós tá pra catar, nós tá pra catar, desafiar as ondas. Nós tá pra catar, nós tá pra catar, e depois do ratata. De volta com o refrão, hoje em homenagem ao Dia Nacional do Rap, e a nossa conversa é com Marcão Aborígene. Marcão, continuando aí o nosso papo, queria saber como é que começou aí seu contato com o rap. Bem, eu sempre morei em periferia de DF, seja Ceilândia, depois conquistar o direito à moradia, em 89 chegar em Samambaia, e aí filho caçula, tendo como espelho o irmão mais velho que dançava freestyle, que juntava com amigos da rua, da quadra e faziam danças, grafitavam.
E foi por meio da música eletrônica, do freestyle, do charme ou do Miami Bass, músicas mais do passado, que eu fui me aproximando da cultura hip hop e do rap. Sendo morador de Samambaia, eu gosto de contar essa história, não tinham vaga para todos os estudantes, então a gente era obrigado a estudar em Taguatinga. E para chegar a Taguatinga, muitas vezes a gente pegava ônibus piratas, escolares tunados, com som alto, com grave. Então eu lembro das minhas primeiras memórias serem dentro desses ônibus, sendo em Samambaia, nos toca-fita, nos radinhos que sintonizavam rádios pirata, ou rádios do DJ Celção, Mixmania, Smurfs Disco Club. Então foi muito nesse ambiente periférico de transporte público que eu me aproximei e ouvi pela primeira vez rap, e aí eu falo rap nacional. E aí, quando você decidiu, eu vou ser rapper? Eu me vi sendo chamado a transformar os trabalhos escolares em algo mais, sabe? Então comecei a transformar o trabalho de história em poesia, e professora falar que tal cantar isto. E a poesia que eu ouvia era o rap, sabe? Apesar da memória afetuosa do meu avô. Então eu comecei a transformar os trabalhos escolares em letras de rap e fazer pequenas apresentações. Isso na 6ª série, 7ª série. Enfim, e eu fui gostando, fui criando um jeito, criando uma personalidade na escrita, com apoio de professoras, de profissionais da educação. E foi assim, que acho que eu fui entrando aos poucos nessa cultura e nessa música. E em relação aos seus documentários, seus livros, como você se descobriu autor de livro, escritor e também documentarista em relação à realidade que você vivia? Como é que foi essa experiência? Bom, eu nem me vejo como escritor. Eu acho que ser escritor é necessário uma disciplina, e eu não faço isso dessa forma tão disciplinar, sabe? Eu acho que vou muito na ânsia de produzir conhecimento, de dizer, olha, a gente, enquanto morador e moradora de Samambaia, a gente precisa contar nossas histórias. E eu fui sistematizando as poesias que eu escrevia, que eu publicava em Facebook, em rede social, num blog. Eu fui me percebendo como protagonista dessa história, sabe, assim, de ocupar espaço mesmo. Sendo estudante, eu fui de grêmio estudantil, e lá a gente produzia boletins, pequenos jornais, e a partir disso a gente começou a distribuir. Eu falei, por que não assimilar essa militância e movimento estudantil à minha prática enquanto hip hop? Então foi um pulo, assim, de entender a comunicação como algo primordial para a gente. Ser locutor de rádio comunitária, produzir fanzine, depois sistematizar essas produções e lançar um primeiro livro de poesias, e na seguida sistematizar palestras ou oficinas que eu era convidado a ministrar. Por exemplo, essa conversa que a gente está tendo aqui sobre hip hop, eu me vi chamado, intimado a escrever sobre, sabe? Esse hip hop em mim, que é o nome do meu segundo livro, que fala justamente da conjuntura dos contextos políticos, econômicos, onde cada elemento da cultura hip hop surgiu. Pensar o grafite, por exemplo, como um muralismo mexicano, que é um movimento de artistas mexicanos lutando contra um governo autoritário, que partem para a rua e disponibilizam seus materiais, suas obras na rua. Então foi ter esse start, sabe? De pensar, nossa, o hip hop é muito mais do que o Marcão em cima de um palco. O hip hop é um Marcão em escola pública. O hip hop é um Marcão em unidade de internação, trocando ideia com sócio-educandos, de dizer, olha, a gente é capaz de ser muito mais do que aquilo que nos ofereceram, sabe? E aí eu ia falar, esse trabalho, inclusive como educador que você com internos, com adolescentes internos, e também no combate, né, ou na prevenção ao uso de drogas, essa sua ação foi premiada. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esse contrassenso, inclusive, porque muitas vezes o rap ele é ligado às drogas, à ostentação. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa direção que você aponta, que é realmente interessante. Sim. Primeiro dizer que quem faz rap, hoje, com a globalização do gênero, enfim, a gente tem pessoas de todas as classes econômicas fazendo música e fazendo rap também. Mas, para mim, sempre teve uma proximidade até dolorosa. Eu perdi amigos de infância para o crime, perdi amigos de infância para a droga, e quando a gente fala droga, não é apenas uma overdose de cocaína, mas para o álcool também. Amigo de infância que capotou um carro depois de estar alcoolizado. E então
eu senti a necessidade de partilhar essas dores para construir novas perspectivas e novos olhares, sabe? Então, eu passei de forma autônoma a visitar escolas da minha comunidade, bater na porta, olha, eu gostaria de falar sobre tal problema, é possível? E passei a ministrar oficinas, utilizando a música rap como instrumento pedagógico, fui conhecendo movimentos sociais, ONGs, me aproximando do audiovisual, enfim. Então, utilizando a música como instrumento de luta, como instrumento de transformação, entende? Aí só uma narrativa que a gente traz, que a gente discute, é que o rap é muito cobrado nessa percepção, né? É música de bandido, é música de marginal. E aí a gente faz uma contraposição. A gente é a única música que canta para o marginal, que canta para o bandido. Que fala, irmão, a gente tem outras possibilidades, sabe? É possível a gente se transformar. Então, eu aprendi com o Dai, do grupo do DF, chamado Guindarte 121, que ele bate no peito, eu faço música para bandido sim, para que o bandido saia daquela situação, entende? E muitos vestem, né, essa carapuça, de repente, até para mostrar style, mostrar que realmente está que o ritmo ele se confunde com o estilo de vida de cada um. Aqui é muita fantasia, há muito cosplay disso, daquilo, há cosplay de pobre, há cosplay de periférico, porque hoje é fácil ter uma trança, andar com boné, barreta, aqui no centro, aqui no plano. Mas enquanto Ceilândia, enquanto Samambaia, ainda há muita estereotipia, ainda há muita repressão nesse sentido, né? Então, os cosplay para a gente não se aproximam, não dialogam, entende? Mas só reforçando assim, então o rap é essa música que conta essas realidades, mas é muito mais que isso. E a única música, se a gente pensar em nação, se a gente pensar em Brasil, que hoje fala sobre problema social. E muitas vezes o rap é cobrado pela sua relação ou proximidade com droga e com crime, mas ninguém problematiza, e o que o sertanejo universitário contribui, sabe? Ou cair, beber e levantar é tão malicioso ou prejudicial, apologia, quanto dizer que vai fazer uso de maconha, sabe? Então, muitas vezes as pessoas criminalizam a música rap por sua origem negra e periférica, mas aplaudem qualquer outro estilo musical que é global, que é benquisto, para uma classe média branca, burguesa, sabe? Eu vou ter que fazer mais um intervalo, mas o nosso papo continua no próximo bloco, agora com o trabalho do Aborígene. Mais uma parada do refrão, a gente volta daqui a pouco, não sai daí. Segue a jornada, prepara a marmita, não recebe um bom dia, mas a palavra que humilha, ouvindo ingratidão gritar, mulher não faz nada, só fica em casa, eu que trampo pra lhe sustentar. Recolhe o choro no olhar, sabe que durante o dia terá que cozinhar, lavar, passar. Em pensamento Deus é mais, vou superar onde se escondeu o homem que escolhi pra amar. Nesse conto o príncipe tornou-se sapo, morto, adormecido, num corpo magro, abatido, com roupas que mais parecem sacos. E o perfume agradável acabou, deu espaço ao hálito forte da 51. Noites, brigas sem motivo algum, gritos são tiros disparados em sua cabeça, palavrões, agressões pra que jamais esqueça. Ei, Teresa, você é minha mulher e com você eu faço o que eu quiser. Violência física, psicológica, ela gosta disso, mas sob qual ótica? De volta com o refrão, hoje em homenagem ao rap, o nosso convidado é o Marcão Aborígene. Marcão, me fala sobre o grupo, o Aborígene, e como é que ele é formado, como é que funciona, como vocês começaram? O Aborígene surge em 2002. Em 2001 eu tive meu primeiro grupo e foi o surgimento mesmo, eu digo, porque foi a primeira vez que eu gravei em estúdio, a primeira vez que eu subi num palco para cantar, a primeira vez que a gente vence um festival de música. O grupo se desfaz. Em 2002 e aí eu e o Rafael Vilão, que hoje é enfermeiro, um excelente profissional, não canta mais, infelizmente, a gente funda o Aborígene, cujo significado é natural da terra, uma das leituras, né?
desde a origem, desde o início, raiz. E a gente já tinha esse caráter de fazer um rap de raiz, sabe? Esse rap tradicional, que caminha ao lado do povo pobre e do povo negro. Então, são aí 17 anos carregando esse nome. Hoje, eu sou compositor, diretor, organizador, intérprete, mas tenho amigos que caminham comigo. O DJ Liso, morador de Samambaia também, que está comigo desde 2001. A gente divide aí as angústias, os sorrisos, os pães de queijo em formato de cachê. O Nex, que é um grande músico, importante que as pessoas o conheçam. Ele faz um ritmo R&B, então ele é meu backing vocal. E aí tem outras pessoas que sempre somam também. Larissa Verônica, outra cantora de Samambaia, Nicolas Amorim, que é violonista. Então, acho que essa é a base do Aborígene, sabe? E você é o MC, o que faz o flow, são as rimas, né? E tem o beat que vai ali na base. Tem uma das músicas, Terezas, fala de feminicídio. Como é que é esse flow de Terezas? Terezas é uma música que nasce em 2015. Eu estava prestes a lançar um novo disco que foi interrompido e eu sentia falta de algo. O disco se chamava Canto dos Mártires e, para além de falar sobre martírios de personagens históricos do Brasil, a gente queria dialogar com os martírios que a infância sofre no trabalho infantil, na exploração sexual, do martírio de idosos e do martírio de mulheres por meio da violência doméstica, do feminicídio. E eu convidei uma poeta, minha companheira Rose Silva, que escreveu a primeira parte da música inspirado na sua realidade, na realidade de sua mãe, que sofreu durante décadas com o alcoolismo do seu companheiro, e também dos machismos que eu presenciei na relação dos meus pais, né? Então, a música que parte daí, mas que a gente não quis ser apenas fatalista, mas de dizer também das potencialidades, das potências que as mulheres periféricas são. Então, é uma música que conta com a participação de José Araújo, uma cantora incrível do Rio de Janeiro, é do DF, mas hoje reside no Rio de Janeiro. Conta com a poesia, com a composição de Rose Silva e minha participação também. O videoclipe dela foi criado pelo Dona Filmes, enfim, foi gravado no 8 de março. Tem toda uma que eu chamaria de espiritualidade e de uma política por trás de cada verso, de cada imagem do clipe. Meu filho participa do clipe, enfim. É um flow, é uma levada de um homem. Dá para fazer um trechinho? Dá sim. É uma música triste, mas também de superação, feliz, que começa assim, ó. Terezas, Antônias, Marias, Amélias. Não sabem, mas são rainhas, todas elas. Acordam de madrugada, limpa a casa, fazer café. E seu companheiro nem mesmo está de pé. Segue a jornada, prepara a marmita. Não recebe um bom dia, mas a palavra que humilha. Ouvindo ingratidão gritar. Mulher não faz nada, só fica em casa. Eu que trampo pra lhe sustentar. Então a gente vai cantando as pequenas violências, os pequenos símbolos de um companheiro que não colabora nos afazeres domésticos, e dizer, olha, isso é violento, isso é machismo, e a gente, enquanto homem, por mais que é uma música que se chama Terezas, feita por mulheres, e a gente canta para mulheres, é um recado para nós homens também, se superar, se reconhecer, dizer, ó, basta, a gente precisa evoluir. Tá certo. E da onde que surgiu a ideia, também tem um outro clipe de vocês, Lobotomia, em relação aí ao massacre de Barbacena, que era um manicômio né, judiciário. Como é que surgiu essa ideia? Essa música não refere-se, aí eu falo, a poesia dela não refere-se diretamente ao Holocausto Brasileiro, que foi o hospício de Barbacena, onde mais de 60 mil pessoas foram assassinadas, em sua maioria pessoas negras. Mas a poesia versa justamente sobre a lobotomia que a gente pode pensar, o mercado, a sociedade, a cultura, enfim, fez na cultura hip-hop, fez no rap, né? Essa transformação de uma música provocadora, problematizadora, para uma música pura e simplesmente irresponsável e comercial. Porém, a gente juntou Lobotomia com Números, que é uma música que versa sobre a sociedade do Código de Barras, sobre nossas relações transformadas em estatísticas,
sobre 8 corpos, 111 tiros, 8 tiros numa família, né? Então a gente juntou essas duas músicas, lançamos o clipe no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e justamente fazendo esse paralelo. O clipe se passa numa ambientação manicomial, sabe? Então a gente quis refletir, justamente provocar por meio do audiovisual essa questão. Ora, no Holocausto brasileiro, sua maioria eram jovens, mulheres, negras, e muitas vezes não se faz esse recorte, entende? E é importante a gente pautar cada vez mais a questão de saúde mental, a falta de CAPs, a falta de atendimento à saúde mental nas periferias. Então a gente quis, por meio disto, provocar, né, a sociedade, provocar a juventude dessa reflexão. Primeiro, fazer memória a esse massacre que não pode ser esquecido, que a gente precisa sempre olhar para trás para não cometer hoje ou depois, e ter esse cuidado especial com a nossa saúde. Qual é a mensagem do rap? Qual é a mensagem que o rap quer deixar? Olha, acima de tudo é uma mensagem de responsabilidade. Imagino e pratico. A gente precisa ser responsável com nossos corpos, a gente precisa ser responsável com nossa família, com nossos estudos, com nossos trabalhos, com nossos sonhos, com nossos prazeres. A gente precisa dessa responsabilidade. E, para além disto, eu costumo usar muito uma frase que acho que cabe perfeitamente para a minha caminhada como jovem, como poeta, como pai, como pobre, como trabalhador, nos momentos de desesperança, de compreender que eu sei que não participarei da colheita, mas morrerei sendo semente. Eu acho que é isso que fica. Muito obrigada, Marcão, pela tua presença aqui. Vida longa ao rap. Vida. Infelizmente, a gente fica por aqui. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais refrão e eu te espero. Fique com mais rap. Acuados na roleta do ônibus, o capital que frutifitura oferece redução do estômago. Até quando a humanidade marchará em ré, transformando em ciclo de aberrações da beleza de Solé. Nós não somos diferentes, e sim diversos. Mas também somos monstros, não por fora, mas aqui dentro. Nós que julgamos e excluímos, nós sim somos as aberrações. Aborígene. Oh,